Olá, muito boa tarde. Há 100 anos realizou-se o primeiro Congresso Eucarístico Nacional. Foi em Braga e é também em Braga que se assinala esta data, onde vai ser celebrado o 5º Congresso. Será nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho. Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga e presidente da Comissão Episcopal Liturgia e Espiritualidade, coordena a realização deste Congresso e está hoje connosco no programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Dom José, por estar connosco. Para quem nos vê e ouve, comecemos por dizer o que é que vai acontecer em Braga, o que é que já aconteceu há 100 anos e que tem marcado, de facto, a história da Igreja, estas realizações de congressos eucarísticos. Em que é que consiste? De facto, há 100 anos em Braga realizou-se o primeiro Congresso Eucarístico Nacional e também em Braga, 50 anos depois, o segundo e 75 anos depois, o terceiro. O quarto foi em Fátima, também a propósito dos 100 anos das aparições do anjo aos pastorinhos. E agora o 5º Congresso Eucarístico volta a Braga, na comemoração dos 100 anos, mas não queremos que seja apenas uma comemoração. Queremos que seja um sentir e um pulsar e um projetar da Eucaristia como a fonte e o cume da vida da Igreja, a centralidade da Eucaristia que leva também à centralidade do domingo e o próprio tema que foi escolhido para este grande acontecimento da Igreja presente em Portugal, que é a iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa, é partilhar o pão, alimentar a esperança, reconhecer-no ao partir do pão e que seja um lugar e um sinal de esperança para o aqui e agora da história. Estamos a falar de um seminário, de um ambiente académico que caracteriza estes 3 dias? A palavra congresso pode permitir a isso, mas é um misto. O congresso é mais no sentido de congregar a Igreja de um país ou de vários países, como acontece com o Congresso Eucarístico Internacional, que vai já na sua 53ª edição e vai acontecer em setembro em Quito, no Equador. Aqui em Portugal, o 5º, noutros países com mais edições, como a Itália, 27. É como que uma estação, uma pausa que a Igreja faz para refletir, rezar, adorar a Eucaristia. E falo sobre formas de simpósio, de conferências, mas sobretudo de celebrações, de encontro, de convívio, no congregar de várias dioceses, movimentos, grupos e pessoas em torno da Eucaristia. E também onde não falta a componente cultural e espiritual, necessariamente. E aqui, no alinhamento que está para este 5º Congresso Eucarístico, em todas as dioceses celebra-se no dia 30 de maio a solenidade do Corpo de Deus, do Corpo e Sangue do Senhor, com as procissões próprias, e por isso no Congresso já não haverá nenhuma procissão eucarística. Logo no primeiro dia, é o último dia do mês de maio, que tem uma forte implantação na piedade popular e também vai ser uma marca no Congresso com uma festa mariana e o acolhimento da imagem da Senhora do Sameiro na cidade de Braga, e vai ser na Avenida Central, e outras celebrações que irão decorrer e, sobretudo, o encerramento que será no Sameiro com uma peregrinação, porque aproveitando a onda da Jornada Mundial da Juventude e a preparação do Jubileu 2025, e que este ano o Papa propõe como a temática mais forte a oração, este congresso em torno da Eucaristia, que é o coração do coração da Igreja em oração, quer ser para a Igreja presente em Portugal e, por isso, neste processo sinodal, com os delegados diocesanos, com os bispos, com a Comissão Nacional, com tantas outras pessoas, queremos que ele seja esse tal pulsar da Eucaristia na Igreja que peregrina aqui em Portugal. Para tentarmos perceber um bocadinho mais o sentido destes congressos, eu ia recorrer aqui a uma pergunta que o Papa Francisco fez numa reunião em Roma, que se calhar também estava o Dom José Cordeiro, quando reuniu o Comitê Pontifício para os Congressos Eucarísticos Internacionais a preparar o de Budapeste, portanto, o anterior internacional. Não é? Sim. E perguntava na altura ao Papa Francisco o que significa celebrar um Congresso Eucarístico nas sociedades modernas, multiculturais, nas quais o Evangelho e as formas de pertença religiosa se tornam marginais. Isto é uma pergunta do Papa Francisco. Que sentido tem, de facto, nestas nossas sociedades, colocar o centro ou apontar para o centro como sendo a Eucaristia? Continua a ter sentido. Justamente o Papa faz a pergunta e também dá a resposta. Sim. E encoraja na realização dos congressos nacionais, diocesanos e internacionais,
porque a Igreja sem a Eucaristia não vive. A Eucaristia é que faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia. Mas não é redundante essa afirmação? De que forma é que ela se concretiza de facto? Ela é o sinal sacramental, esta forma sacramental da fração do pão, do partir do pão, é que leva depois à partilha dos bens e à caridade organizada na Igreja e informal, porque é no cumprimento do mandato de Jesus na última ceia, de fazer isto em memória de mim, e também, juntamente com o lava-pés, dizer assim como eu fiz, fazei vós também, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e é nessa última ceia, e por isso se chama última, porque depois dela não há outra, mas é nela que nós tornamos presente na escuta da palavra, na celebração do mistério, até na antevisão da glória, este sentido missionário, porque a missa tem que levar sempre à missão. A missa é missionária, se quisermos, e é esse também o impulso que este 5º Congresso Eucarístico quer ter, não deixando ninguém de fora. E por isso, neste processo sinodal, no próprio alinhamento do Congresso, para cada dia os partilhar do tema, o partilhar o pão, o alimentar a esperança, o reconhecer no ao partir do pão, haverá só 3 grandes conferências, uma pelo presidente do Comitê Internacional dos Congressos Eucarísticos, de uma biblista, no primeiro dia, de um espiritualista, de um padre espiritual, e depois com workshops, com testemunhos, com o painel, porque é interessante também que fomos descobrir que há 100 anos participaram milhares de pessoas no Congresso, mas 6 dessas pessoas têm os seus processos de canonização em curso. 3 místicos e 3 pastores, a Beata Alexandrina, o Bernardo Vasconcelos, a Alzira Sobrinho, fundadora de uma congregação, e depois 2 bispos, o arcebispo de Évora, Dom Manuel da Conceição Mendes, e Dom João de Matos, bispo da Guarda, assim como o padre Abílio Correia, que fez parte da primeira comissão do primeiro Congresso Eucarístico Nacional. E a Eucaristia continua a ter atualidade, porque quando o Papa faz a pergunta e depois dá a resposta, é para que se crie uma cultura eucarística, é do viver a partir daquilo, exatamente, vivermos a partir daquilo que acreditamos, daquilo que celebramos. E a Igreja sempre fez isso, no famoso axioma lex credendi, lex orandi. Aquilo que nós rezamos é aquilo que nós acreditamos, e o que acreditamos é o que rezamos, para que isso passe para a vida e se traduza em gestos concretos de proximidade, de ternura, de compaixão, de caridade. E esses gestos também queremos que estejam presentes no Congresso. E já lá vamos também detalhar não só o programa, como avançando o Dom José Cordeiro, mas também esses gestos. Até porque, e gostava de recordar novamente o Papa Francisco, mas na homilia do encerramento do Congresso de Budapeste, quando o Papa diz que, mais do que estar, enfim, a alimentar um cerimonial muito, muito complicado ou erudito, o Papa diz que é preciso, portanto, partir, distribuir e distribuir o pão, não é? Ou seja, mais nesses gestos de ajuda. Sem dúvida. E na forma como se propõe, que se celebra hoje a Eucaristia, nós estamos alinhados com esta ideia? Sim e não completamente, mas esse é sempre o sentido da celebração da Eucaristia, que tem um antes, um durante e um depois, e a vida da Igreja vive em torno da Eucaristia, como dizíamos, da Eucaristia que faz a Igreja e a Igreja que faz a Eucaristia, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o máximo da oração e do lugar da presença de Cristo no meio de nós é justamente na celebração da Eucaristia, que depois se prolonga também em adoração. E por isso a fé, o encontro com Jesus Cristo, mais do que uma elaboração teológica, é sobretudo uma experiência vital. No fundo também respondendo à pergunta que os primeiros discípulos fizeram, onde moras? E ele diz, vim de ver. E é essa experiência do estar, do ver e de tornar a Eucaristia cada vez mais esse lugar de encontro de Deus connosco e de cada um de nós, no todo, na tal mística do nós, no encontro com Jesus Cristo, para o serviço dos irmãos, porque a Eucaristia é esse tal sinal da Páscoa. Mesmo o texto de base do Congresso Eucarístico são os discípulos de Emaús, que acontece no dia de Páscoa, da desilusão à esperança,
mas também no escutar das Escrituras e reconhecê-lo ao partir do pão, porque se todos os lugares são lugares de Deus, porque Deus está onde nós estamos, há alguns lugares que são lugares privilegiados desse encontro. E a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos para esse tal encontro. Em todo caso, por vezes poderíamos ficar com a percepção de que é um sacramento ou uma celebração que se isola, que fica num gueto dentro do espaço de culto, sem consequências depois no cotidiano. O Congresso Eucarístico, que vai acontecer em Braga a partir do final de maio, 31, 1 e 2 de junho, que contributo pode dar a que a Eucaristia seja de facto consequente na vida? Estes grandes acontecimentos valem pela sua preparação, e a preparação que está a acontecer já nas dioceses de oração, de adoração, de formação, de consolidação da própria celebração da Eucaristia, o estudo da Instrução Geral do Missal Romano, dos vários ministérios que estão em torno da Eucaristia. Se a Eucaristia é vital e sem ela não existe a Igreja, mas como poder celebrá-la numa altura em que também temos a diminuição de sacerdotes e como podemos ter menos missas e melhor missa. Todas estas questões e estas equações poderão passar também nestas reflexões e não esquecendo os jovens, os pobres, a ecologia, a hospitalidade. Já agora, qual é a opinião do Presidente da Comissão Episcopal da Liturgia? Como é que podemos ter menos missas e melhores missas, que era a formulação que fazia? Sim, esse é um enorme desafio, porque é a nossa realidade nesta velha Europa, vivendo mais a comunhão interparoquial, a constituição das unidades pastorais, a outra realidade que está em curso em toda a Europa, outras formas de organização na criatividade deste processo sinodal, na conversação do espírito, na escuta e da própria realidade iluminada com o Evangelho, porque a Eucaristia e o Evangelho não podem faltar à Igreja, mas como nos podemos reorganizar para que ela seja cada vez mais a fonte, o centro, o cume de toda a vida cristã. E eu, nessa linha, ia retomar também aqui creio que foi em outubro de 2004, outubro de 2005, que decorreu o ano eucarístico também, não é? O ano da Eucaristia. E aí também a insistência é muito nessa linha. Tentar perceber de que forma é que a Eucaristia pode ser comparada não só nos aspectos celebrativos, mas como um projeto de vida. É esse o caminho que se vai seguindo? Eu penso que sim, porque a uma pastoral litúrgica tem que seguir uma espiritualidade litúrgica. É viver segundo o Espírito. E a espiritualidade que nasce da liturgia é a espiritualidade que está ao alcance de todos os batizados. E domingo após domingo... Trata-se de uma coerência também de cada participante na Eucaristia. Exatamente, na sua preparação e na sua participação ativa, consciente e frutuosa, e no exercício dos ministérios, na formação que nas comunidades cristãs se tem que incrementar cada vez mais. E o Papa Francisco também nos apela a isso, na formação litúrgica do povo de Deus, sobretudo na sua carta Desiderio Desideravi. E todos nós temos que estar ainda mais comprometidos com isto, não só no ato em si, no culto em si, mas na própria vida, adorar a Deus em espírito e verdade. E o bem que na Eucaristia nós acolhemos como graça e dom é para ser partilhado e ser comunicado aos outros. O próprio ofertório na Eucaristia conduziu depois ao cuidado dos pobres, dos doentes, das pessoas mais afastadas, das periferias. É tal dimensão missionária da Eucaristia, a dimensão social da Eucaristia, porque está tudo interligado para essa tal vivência em Jesus Cristo e na tal mística do nós. Aliás, na própria Eucaristia, tudo é dito no plural, exceto a confissão dos pecados e a confissão da fé, que é uma atitude pessoal, livre, responsável, mas é a construção da comunidade assente na Eucaristia. O mesmo é dizer, assente em Cristo, e este desejo missionário de o levar a todos, e esperamos também que este momento significativo que vai acontecer em Braga seja para nós
um sinal grande de esperança e de renovação como peregrinos de esperança, e que todas as dimensões, a parte doutrinal, espiritual, cultural, humana, de relação, seja para esse bem maior da construção da Igreja e para que a Eucaristia possa irradiar esta vitalidade no seio da própria Igreja e na sua ação no mundo. As informações sobre o programa deste 5º Congresso Eucarístico estão publicadas na internet e em muitos outros meios. congressoeucarístico.pt é o endereço onde se encontram todas as informações. Dom José Cordeiro, acredito que nestes 3 dias, 31 de maio, 1 e 2 de junho, o objetivo não é que todas as missas de Portugal se encerrem e aconteçam só em Braga ou só numa celebração em Braga. O propósito é que cada região, cada diocese tenha a sua delegação neste Congresso Eucarístico. Seria muito bom e para isso estamos a trabalhar e tivemos ainda há pouco tempo o encontro com todos os delegados diocesanos. Pelo menos esses estarão, não é? E esperamos que sim, e que esteja o maior número de pessoas para que seja também esse lugar impactante. E no seu encerramento, com feliz coincidência da peregrinação anual arquidiocesana ao Santuário do Sameiro, que parte às 7 da manhã da Sé de Braga e chega mais ou menos às 10h30 ao Sameiro, 3h30 de peregrinação. Dia 2 de junho, não é? No dia 2 de junho, faz com que se transforme agora numa peregrinação nacional, com a representação de todas as dioceses, e que possa ser um momento impactante na vida da nossa Igreja e, pelo menos, na Arquidiocese de Braga, e onde for possível, se nessa manhã ou nesse dia não acontecer a Eucaristia e pudermos testemunhar conjuntamente esta grande celebração ali, no encerramento deste 5º Congresso Eucarístico Nacional, poderá ser um sinal muito forte desta decisão da partilha do pão no alimentar da esperança, porque o alimento próprio dos cristãos é a Eucaristia. Olhando para o programa, aliás, como há pouco já foi avançando o Dom José Cordeiro, vemos conferências, vemos testemunhos, vemos workshops. O que é que presidiu a esta orgânica proposta para, na prática, são 2 dias de trabalho mais, em assembleia que está a ouvir comunicações. O que é que presidiu a esta orgânica para estes 2 dias? Que se torne um lugar de esperança e um lugar onde dê gosto de estar, na possibilidade que estes 2 dias e meio permitem, da tal reflexão, do encontro, do convívio, da manifestação cultural, também com uma exposição no Museu Pio XII de Orivesaria Sacra, no itinerário do próprio Congresso, na doação de sangue, tanto no Hospital de Braga como localmente pelo Instituto Português do Sangue, a plantação de árvores e outras iniciativas que possam surgir mais de âmbito social, e proporcionar no Altice Fórum, que juntamente com a Câmara Municipal de Braga, onde vão decorrer o simpósio propriamente dito de sexta e sábado, e depois noutros lugares da cidade, nomeadamente na Sé, na Avenida Central, no Santuário do Sameiro, e também nesses mesmos dias estarão algumas igrejas da cidade em Laus Prene, isto é, com a exposição permanente do Santíssimo Sacramento, e no próprio lugar do Altice Fórum assim também acontecerá, para que nunca se desliguem estas dimensões inerentes à Eucaristia, a sua preparação, celebração e a vivência no cotidiano, manifestadas na adoração, na escuta da palavra, na experiência mesmo do mistério, do sentir que sem ele nós não podemos viver, e que é manifesto na celebração da Eucaristia, que é sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é sempre no mistério central da vida cristã, e que depois nos envia sempre para a missão, o ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Isso não quer dizer que terminou tudo, não é? Exatamente. Conclui para que se volte e se renove, não é? Falou na plantação de árvores, se bem me recordo, a informação que foi avançada em conferência de imprensa é que seriam 4 árvores a ser plantadas no Sameiro. Que significado simbólico tem essa plantação? Para que seja esse tal simbolismo da Igreja presente em Portugal, não podendo ser todos e não havendo ali logística para isso, mas pelo menos que as 3 províncias eclesiásticas,
os arcebispos metropolitas de Braga, de Lisboa e de Évora pudessem representar corresponde Portugal. à organização das dioceses em Portugal. Exatamente. Não é? Agrupam-se em E províncias. o cardeal legado, que virá presidir em nome do Papa Francisco, que ainda não sabemos quem é, na conclusão, que plantasse também uma árvore em nome do Papa, e assim estariam representadas as nossas dioceses. E noutros momentos também, tanto o Núncio Apostólico como o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e outros elementos que vão participar nos vários momentos do Congresso, que permitisse essa visibilidade da inteireza da Igreja que peregrina aqui em Portugal. Nessa conferência de imprensa de apresentação deste 5º Congresso Eucarístico, Dom José Cordeiro disse que é um congresso para todos, referenciando nomeadamente as novas gerações para essa presença também no Congresso. Esse desafio não teria correspondido também a formas de participação até na Eucaristia, também ao jeito juvenil? Sim, não pode haver uma Eucaristia para jovens, nem uma Eucaristia para crianças. A Eucaristia é para todos, mas pode haver uma linguagem, em alguns momentos, na liberdade que a própria norma da liturgia nos permite, e é muita, e às vezes não é devidamente utilizada. Gostaríamos que também, aqui no Congresso, essa exemplaridade das celebrações pudesse acontecer e que a participação dos jovens e de todos a quem for possível, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos mais idosos, mas que de facto ninguém fique de fora. E mesmo um workshop também é dirigido aos jovens e por uma jovem que esteve ligada ao comitê organizador local da Jornada Mundial da Juventude, também na Festa Mariana e na peregrinação para o Sameiro, onde já participam habitualmente milhares de pessoas, que os jovens sentissem também isto como deles e pertença deste tesouro inesgotável da Igreja, que é a sua maior riqueza é mesmo a Eucaristia. E a Igreja existe para evangelizar, o Evangelho não se pode mudar, mas o modo de o comunicar, a linguagem, a atitude, sim, e contamos muito com os jovens e nesta equipa também queremos que eles participem ativamente e para isso também os estamos a escutar ativamente. Como informações práticas, quem quiser participar poderá fazer a inscrição através da página da internet ou convém o contacto mais diocesano? Ou junto do seu delegado diocesano. O ideal seria que fosse através das dioceses, para que esta preparação ajudasse também a uma consolidação maior desta tal cultura eucarística em cada uma das nossas dioceses e este congresso que fosse uma etapa significativa neste caminho sinodal que as dioceses em Portugal estão a percorrer na comunhão com o Papa Francisco e na comunhão com toda a Igreja. Dom José Cordeiro, delegado nacional para os congressos eucarísticos, não é? Enfim, depois o Congresso Internacional é uma nova etapa e poderemos voltar a falar sobre ela futuramente. Agradeço-lhe ter apresentado aqui os trabalhos deste 5º Congresso Eucarístico Nacional, que vai decorrer em Braga no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E antes de terminar, recordo que no portal da internet encontra toda a informação sobre a realização deste 5º Congresso Eucarístico Nacional, precisamente no endereço congressoeucarístico.pt. Lá pode também encontrar as indicações práticas para participar. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.